Muito bem, antes de responder essa pergunta, eu queria lhe dizer uma coisa. Às vezes a pessoa confunde um chamado para consagração, um chamado para dedicar-se a Deus mais integralmente, com o chamado pastoral. Na verdade, nós podemos nos dedicar a Deus e nos consagrar a Deus, qualquer que seja a nossa vocação. Um médico, um engenheiro, um taxista, uma dona de casa, uma diarista, uma pessoa que trabalha no serviço público. Todos nós podemos nos consagrar a Deus e servir a Deus na vocação em que nós estivermos, é claro, desde que seja uma vocação legítima, desde que seja alguma coisa eticamente correta. Às vezes a pessoa está confundindo. Deus chamou para uma consagração, mas não quer dizer necessariamente que ela venha a ser pastor. Mas, eventualmente, Deus chama, sim, jovens e, às vezes, até pessoas de mais maturidade para serem pastores, para se dedicar ao pastoreio do seu povo. Nós dizemos na teologia reformada que tem 3 evidências do chamado pastoral. Primeiro, a pessoa tem que sentir desejo, tem que sentir vontade no fundo do seu coração. Como está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1, o apóstolo Paulo diz assim: se alguém aspira ao episcopado, se alguém deseja ser um bispo, que é a mesma coisa de pastor, excelente obra almeja. Ou seja, ela está querendo uma coisa boa. Mas meu ponto é que ela quer. Ninguém deveria ir para o ministério pastoral se não tiver muita vontade, se não tiver desejo ardente, desejo intenso de ser pastor. Porque é uma vocação e você vai precisar de ânimo, porque o ministério pastoral representa muitos desafios, e você precisa realmente querer estar ali para permanecer ali. Infelizmente, não são poucos os que começam e não terminam o ministério pastoral. A segunda evidência são as evidências externas. A sua igreja percebe que você tem dons pastorais? A sua igreja reconhece que você é apto para o ministério? As pessoas ao seu redor, elas percebem, sim, que você tem aquilo de que um pastor é feito? Amor pelas pessoas, desejo de evangelizar, desejo de tirar os perdidos das trevas, amor a Deus e a sua palavra. Estas coisas são importantes que os outros vejam em você. E aqui eu tomaria como base capítulo 13 do livro de Atos, onde o Espírito Santo chamou Barnabé e Saulo, e a igreja de Antioquia reconheceu que eles foram chamados e impuseram as mãos e os despediram naquela viagem missionária. É importante a participação da igreja na preparação e consagração do pastor. E por último, eu diria as circunstâncias externas em termos da providência de Deus. Deixa eu explicar. Às vezes a pessoa tem vontade, a igreja reconhece que ele tem condições, mas existem algumas circunstâncias que impedem a pessoa de se dedicar totalmente ao ministério. Às vezes ele é arrimo de família, a família depende do sustento que ele providencia e ele não vai ter condições de se preparar, de estudar por outras circunstâncias quaisquer. E aí então fica evidente de que o chamado de Deus pelo menos não é para esse momento, não é para essa situação. Tá bom? Espero que tenha ficado claro em discernir a vontade de Deus. Ore, peça a orientação e observe estes sinais que eu falei.